Livro de Provérbios. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Quero apresentar a vocês mais um Provérbios. Hoje eu trago o capítulo 6. Esse Provérbios traz-nos um aviso contra a loucura. Está escrito assim: Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá, humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. A perversão não tem caráter. Anda de um lado para outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, e de um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e 7 coisas que ele detesta: o olho altivo, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não abandone o anseio de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ata ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando você dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as advertências da disciplina são os caminhos que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe reduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas
A adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, e embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimento e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar, nem aceitará nenhuma compensação. Os seus melhores presentes não o acalmarão. Muito bem, amados, quero tecer um breve comentário acerca deste provérbio. O meu tempo já está bastante limitado, então eu quero falar um pouco, porque logo depois eu estarei indo para o meu trabalho. O provérbio 6, ele traz-nos a advertência acerca da loucura. Ele nos assegura uma vida. O conselho é para que nos venhamos afastar de nos tornarmos muitas vezes fiador de outras pessoas, e também nos fala sobre ficar como garantia para a dívida de outro. Enquanto não proíbe absolutamente que venhamos ajudar as pessoas, mas o conselho de sabedoria sugere fortemente em que se deve pensar cuidadosamente antes que tal atitude seja tomada. A palavra empenhada a amigo significa uma palavra dada muitas vezes a um vizinho que é um estranho. Então, nos fala sobre o heredo que pode garantir a dívida de outro para livrar-se de tal mais rápido possível. O Espírito Santo, ele também nos aconselha a ser observador, a observarmos as atitudes que a própria formiga toma. Como escolher um exemplo da própria formiga? Demonstra o detalhe minucioso que Deus dá até a umas suas criações mais minúscula, mais delicada. Então, o Espírito Santo ele fala de diligência com respeito aos assuntos da vida. Ainda mais, ele fala do perigo de cairmos muitas vezes numa dormência espiritual. O capítulo todo, ele traz dos conselhos de sabedoria. Ele diz que o homem depravado, ele anda em perversidade da sua própria boca. Ele pisca com os olhos, fala com os pés e faz gesto com os dedos. Aqui mostra que o homem que tem intenção maligna, ele não tem nenhum valor. Ele é considerado como um homem de Biliar, ou seja, o filho do próprio Satanás. A palavra perversidade da boca significa que ele só tem mentira, só vive praticando mentira. Então é isso que a palavra de Deus nos traz. Agora ele mostra que existe alguma calamidade que virá de repente, subitamente virá sobre as pessoas, que não terá conserto em sua vida, não terá alívio não terá remédio para suas próprias
é, porque ele vivendo uma vida dissoluta. Isto parece ser o oposto, o estranho à palavra de Deus, quando o Espírito Santo divulga o coração de tais indivíduos. Ele está, ao mesmo tempo, demonstrando o coração que proclama, muitas vezes, falsa doutrina, algo que faz alguém desviar-se da palavra de Deus. E também nos mostra que os 7 pecados do próprio ímpio, diz que 6 pecados aborrece ao Senhor, mas existe um 7º que a própria alma de Deus abomina. Ele traz uma lista desses pecados. A frase 6 coisas e a 7ª é uma figura de liturgia que chama a atenção para o fato de a lista não ser exaustiva. Ele mostra que existem olhos altivos, ou seja, pessoas que orgulho encabeça a própria lista. A língua mentirosa. A mentira está sempre perseguindo o ser humano. Este sempre segue os olhos de pessoas orgulhosas. As mãos que derramam sangue inocente. Isto se refere aos assassinos. Entretanto, também pertence àqueles que matam o caráter de alguém. Diz sobre o coração que maquina pensamento iníquo. A Bíblia diz que o coração do homem é terrivelmente corruptível. O coração dos orgulhosos, ele maquina o pensamento iníquo. Porque o coração não foi mudado, não foi moldado pelo Espírito de Deus. E também fala sobre os pés que se apressa em correr para praticar o mal. Aquelas pessoas que são orgulhosas, eles, mesmo sabendo que está fazendo errado, eles continuam fazendo, como orgulho enganoso. Este pecado está, portanto, encoberto na realidade. Muitas vezes, encoberto da própria realidade. Muitas vezes essas pessoas acreditam que está fazendo o correto, mas estão apressando-se para praticar o mal. E fala sobre a testemunha falsa, que fala mentira também. A diferença entre a língua mentirosa, do versículo 7, e a falsa testemunha, do versículo 19, é que a língua mentirosa só diria a verdade se puder tirar proveito da situação daquilo que ele está falando, mas a mentira, ou seja, a falsa testemunha, aquela que é falsa testemunha, ela está sempre premeditando a mentira. A falsa testemunho, ele idealiza uma estratégia que se compõe na mentira para levar a cabo o seu projeto malicioso. Eu tenho o costume de dizer que essa falsa testemunha, muitas vezes, ele é até aconselhado pelos próprios advogados de defesa, quando muitas vezes ele convoca um testemunho e ensina a eles como mentir diante do juiz para muitas vezes ter a liberdade daquilo que ele praticou de errado. Mas aquele que semeia, que pratica que se torna um testemunho, uma falsa testemunho, ele está premeditando a própria mentira. Ele idealiza uma estratégia que se compõe de mentira para levar a cabo o seu perfeito projeto malicioso. E agora, por último, diz, e aquele que semeia discórdia entre o irmão. Nós vemos que Deus detesta aquele que semeia discórdia entre o irmão. Aquele que está dentro da igreja, dividindo a igreja, semeando discórdia. O indivíduo que semeia discórdia faz um propósito de concluir a sua estratégia. Então é isso que nos mostra. E o versículo que prossegue traz-nos a demonstração contra o adultério, não somente contra o adultério físico, mas também contra o adultério espiritual.
Ele diz assim: guarda, meu filho, o mandamento de teu pai e não deixa o ensino da tua mãe. É uma advertência contra o ensino do o ensinamento praticado pelas que são mal religioso, que pratica maldade em lugar de praticar aquilo que é moral. Nesta quarta e última sessão do capítulo, nós vemos que traz-nos um ensino sobre a corrupção religiosa. Quando a Bíblia compara o adultério, ele está comparando uma decadência espiritual. A Bíblia, ela governa o coração, ela adorna o nosso pescoço, ela nos dá formosura de vida no exterior e também no interior, uma riqueza de princípios. E a Bíblia diz que ela guia, a palavra de Deus pode guiar quando nós estivermos andando e quando nós dormirmos, ela nos guardará. E quando nós acordarmos, ela falará conosco. As três pessoas da Trinidade, ou seja, da Trindade, aparecem nesse versículo. O Deus Pai que guia, que está no Salmo 32, 8 e Jeremias 3, 4. O Deus Filho que guarda, no Salmo 121, que fala sobre o guarda de Israel que não dormitará. E Deus o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo ensina, que está em Lucas 12 e João 14, verso 26. Muito bem, amados, eu quero encerrar aqui porque o meu tempo já se foi. Eu tenho que pegar o meu ônibus, então eu estou encerrando aqui para poder ir trabalhar. Que Deus vos abençoe. Graça e paz para todos. Amém.